Vamos lá agora para a aula número 3 no módulo 2 de álgebra, potenciação e radiciação. Tá começando pela potenciação. A potenciação, ela é nada mais, nada menos que o produto de fatores iguais, correto? Produto de fatores iguais vai me gerar uma potência. Como assim, professor? Vamos ver. Ó, produto de fatores iguais. Produto de fatores iguais. Correto? Produto de fatores iguais. Como seria isso? X vezes X vezes X. Então aqui eu tenho 3 vezes a letra X, o número X. Então é X ao cubo. Vou mostrar como seria isso. Como é isso, tá? Vamos ver aqui. Nós temos y vezes y vezes y vezes y vezes y. Temos o que? 1, 2, 3, 4, 5. Y elevado à quinta potência. E assim sucessivamente. Então, o que é uma potenciação? É um produto de fatores iguais. Iguais para poder ser. Não posso fazer fatores diferentes. Não pode acontecer isso aqui, ó. X vezes Y. Isso aqui não dá para fazer. Porque pelas propriedades que você vai ver, eu preciso ter a mesma base. Tá? Eu preciso ter a mesma base. Então vamos ver as propriedades de potenciação. Nós temos uma aqui, ó. A elevado a m vezes A elevado a n. Tá? Observe, mesma base, tá? O A é a base. O M e o N são os expoentes. Então, quando eu tenho mesma base, um produto de potência de mesma base, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. M mais N. Certo? Um produto de potência de mesma base, eu vou repetir a base, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Foi o que aconteceu aqui em cima, ó. O expoente aqui é 1, 1, 1, 1, 1. Nós somamos todos eles, ó. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, com mais 1, 4, com mais 1, 5. Aqui, chegamos aqui. A mesma coisa aqui, ó. Expoente 1, 1, 1. Mesma base, que é o x, conservamos a base e somamos os expoentes, 3. Certo? Então, essa é a propriedade. Nós temos A elevado a m dividido por A elevado a n. Observem. Divisão de potência de mesma base. É o caminho inverso do produto. Se eu tenho uma divisão, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Então, o que acontece? A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Tá legal? A divisão é isso. Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Mais uma propriedade aqui, ó. Eu tenho A elevado a m, parênteses, elevado a n. Tá ok? Quando eu tenho uma potência elevada a uma outra potência, mas entre parênteses, tem que guardar isso, entre os parênteses, o que acontece? Vou conservar a base e multiplicar os expoentes, m vezes n, tá? Para que isso aconteça, esse produto, eu tenho que ter o quê? O parêntese. Uma particularidade aqui, ó, é diferente isso aqui, ó.
Vou até fazer aqui para vocês, ó. A elevado a M elevado a N. É diferente daqui. Por quê? O N está elevando o M. Como assim, professor? Olha aqui. Eu tenho A elevado ao quadrado elevado à terceira potência. Então, aqui, ó, é A elevado... O 2 ao cubo vai dar quanto? 8. Isso aqui é diferente daquilo ali, ó. A ao quadrado elevado ao cubo, que vai dar o quê? A elevado a 2 vezes 3, 6. Visto o que eu falei ali anteriormente do produto, eles são diferentes. Isso aqui é diferente disso aqui. Tá legal? Guarda isso aí. Não confundam. Outra propriedade. Raiz de N de A elevado a M. Tá? O radical, quando eu tenho um índice, para a gente retirar a raiz, né, ele é sempre uma fração. Se é uma raiz quadrada, quando eu retiro a raiz, fica a forma de fração, o expoente 1/2. Se é uma raiz cúbica, fica 1/3. Se é uma raiz quadrática, 1/4. E assim vai. Nesse caso aqui, eu vou retirar o expoente. Eu vou retirar o radical, né? Eu vou retirar o radical. Então, vou conservar o M, ó, A elevado a M elevado a quem? 1 sobre N. Então, toda vez que eu vou retirar o radical, eu elevo um número que está dentro da raiz, né, na forma fracionária do seu índice, né? Nesse caso aqui, 1 sobre N. Como ficaria aqui agora? A elevado a M vezes 1 sobre N. A elevado a M sobre N. Tá? Então, toda base elevado a uma fração me gera uma raiz. Tá? Eu tenho uma raiz. Toda base elevada a uma fração vai me gerar uma raiz. Então, vamos ver isso aqui, ó. Eu tenho a raiz quadrada de 3. Eu preciso retirar essa raiz, esse índice aqui, para poder continuar meu exercício. Então, eu sei que quando eu não tenho nada, aqui é como se fosse 2, correto? E o expoente aqui é o quê? É 1. Então, eu tenho que é 3 elevado a 1/2. Porque eu já fiz o produto ali. Pô, não consegui entender direito, professor. Tá legal. Então, eu tenho aqui, ó, a raiz quinta de 2 ao cubo. Eu tenho aqui, ó, 2 ao cubo elevado a 1/5. Poderia fazer direto. Então, ocorrendo o produto aqui, ó, nós temos o quê? 2 elevado a 3/5. Tá legal? A elevado a menos N. Olha só, todo número elevado a um sinal, um expoente com um sinal negativo, para que possamos retirar aquele sinal negativo, o número passa a ser uma fração. Como assim, professor? Eu tenho um sinal negativo, não tem? Aqui não seria como se fosse, como se eu tivesse um denominador 1. Concorda comigo? O denominador 1 ali. Então, se eu tenho um expoente com sinal negativo, eu vou inverter essa base aqui. Se ela é A sobre 1, para retirar o sinal negativo, eu tenho que inverter. Vai ficar 1 sobre A. Então, nesse caso aqui, ó, para retirar o sinal, vai ficar 1 sobre A elevado a N. Logo, eu tenho 1 elevado a qualquer coisa é 1. A elevado a N. Certo? Então, vamos ver aqui, ó, para poder desmistificar.
eu tenho 3 elevado a menos 2. Vou retirar o sinal. Vai ficar 1/3 elevado ao quadrado. Então, é 1/9. Certo? É dessa forma que funciona. Então, a gente tem um número, uma base elevado a um expoente com sinal negativo. A gente vai inverter essa base. Tá? Também poderia ser o contrário. Se eu tivesse aqui 1/5 elevado a menos 2. E aí? Como é que ficaria? Eu preciso retirar esse sinal expoente aqui. Eu inverto. 5 elevado ao quadrado. 25. Tá? Fiz só a inversão para retirar o sinal negativo. Continuando aqui a nossa propriedade, nós temos A vezes B elevado a N. Somente a gente fazer o produto dos expoentes, né? Que aqui fosse como fosse 1 vezes N. B, 1 vezes N. Viu que a gente, quando eu fiz anteriormente, a gente multiplica os expoentes? Então, fica A elevado a N vezes B elevado a N. Eu tenho aqui, ó, A sobre B elevado a N. É a mesma situação. Fica A elevado a N sobre B elevado a N. Tá? Essa mesma coisa. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 4/5 elevado ao quadrado. Fica 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. 16 sobre 25. Tá? Então, tem que guardar essas propriedadezinhas para que possa ser feito as operações necessárias aí que vão cair nas equações, nas expressões, e muitas questões aí matemáticas que precisa aplicar as propriedades. Calcule as potências. 3 ao quadrado. O que seria o 3 ao quadrado? 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Menos 3 ao quadrado. Seria menos 3, que multiplica menos 3. Menos 3, menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Seria mais 9, correto? E agora, menos 3 ao quadrado. Observe que eu coloquei 3 sequências com o número 3 para vocês observarem as diferenças. Tá? Nessa daqui, o 2 está elevando todo o conjunto, porque tem um parêntese. Nesse caso aqui, é como se aqui ele só está elevando o número 3. É como se tivesse um parêntese aqui, ó. E o menos está multiplicando lá fora. Então, eu vou conservar o menos, tá? Eu vou conservar o menos do lado de fora e vou levar o quê? 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Menos 9. Que é diferente daqui, ó. Porque o sinal, ele acompanhou o número, tá? Porque ele estava dentro do parênteses. Então, tem que tomar cuidado muito com essa particularidade. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho menos 4 ao cubo e eu tenho menos 4 ao cubo. Como ficaria aqui, ó? Menos, do lado de fora eu tenho 4 que multiplica 4 que multiplica 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Agora aqui, menos, aliás, desculpa, até eu estava passando aqui, menos 64. Agora aqui eu tenho menos 4, que multiplica menos 4, que multiplica o menos 4. Observe que acompanhou. Vai ficar menos 64. Por que ficou menos 64? Porque, ó, menos com menos
menos com menos é mais. Mais com menos é menos. Então, todo expoente, todo número, né, que se for negativo elevado a um expoente ímpar, ele será negativo. Calcule o valor de 4 elevado a 7, que multiplica 4 elevado a 2, que multiplica 4, fecha aqui chaves, elevado ao quadrado, dividido por 4 elevado à quinta, parênteses, elevado à sétima potência. Então tá, vou resolver aqui dentro primeiro. 4. Mesma base, eu vou somar os expoentes. 7 com mais 10, 17 com mais 1, 18. Elevado ao quadrado, dividido por 4. Observem, está multiplicando com, está elevando a sétima potência com um parênteses. Então aqui é um produto. 5 vezes 7, 35. Então aqui tá aqui fora. Vou multiplicar. 4 elevado a 16 vezes 2, 18 vezes 2, 36. Dividido por 4 elevado a 35. Observem que eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base, o que eu faço? Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. 36 menos 35 é 4 elevado a 1. Correto? 4 elevado a 1 é o 4. Tá legal? Agora, a expressão de baixo aqui. Simples, não precisa se assustar. 3 que multiplica menos meio elevado ao quadrado mais 1/4. 3 que multiplica menos 1/3 elevado ao quadrado menos 3/2. Primeiro passo aqui, eu vou já operar os expoentes. 3 que multiplica é expoente par, o número é negativo, vai ficar positivo. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado, 4. Mais 1/4. 3. Expoente, base negativa, expoente par fica positivo. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Menos 3/2. Continuando. Pô, professor, já posso logo cortar aqui, ó. Não, porque aqui eu tenho, tá somando com 1/4 e aqui tá subtraindo com 3/2. Se fosse tudo um produto, eu poderia simplificar logo. Não posso. Cuidado, que isso aqui é maior índice de erro. A pessoa olhar aqui e já querer cortar. Então, vou fazer agora aqui o produto, ó. 3 vezes 1, 3. Sobre 4. Mais 1/4. Eu tenho 3 vezes 1, 3. Sobre 9. Menos 3/2. Tá legal? Observem que eu multiplico numerador. Ah, por que não multiplicou embaixo? Porque aqui é como se fosse uma fração. Então, numerador com numerador, denominador com denominador. Numerador com numerador, denominador com denominador, que ocorre o produto. Então, aqui, ó, 3/4 mais 1/4, eu já tenho o mesmo denominador. Então, fica o quê? 4 sobre 4. 4/4. Nesse caso aqui, ó, dá para me simplificar. Ó, 3/9 dá para ficar 1/3. 1/3 menos 3/2. E agora, o que eu faço? Eu vou tirar o MMC. O MMC entre 3 e 2 é 6. 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, vamos vir aqui. 4 sobre 4 vale quanto? 1. 4 sobre 4 vale 1. Está aqui. Sobre 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 3, 9. Menos 9. Tudo isso sobre
6, que é o denominador. Continuando. 1 sobre 2 com menos 9, menos 7 sobre 6. Eu tenho uma divisão de fração com 1 sobre... O 1 aqui é o numerador e o denominador seria quem? Menos 7 sextos. O que eu faço? Vou repetir a primeira. 1. Multiplicar pelo inverso da segunda. 6 sétimos. Logo, é menos 6 sétimos. Essa simplificação aqui. Radiciação. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho a raiz enésima de A igual a B. Logo, como ficaria B? B é igual a A elevado a 1 sobre N. Visto que nós vimos lá em potenciação. Tá? É dessa maneira aqui. Uma outra propriedadezinha que eu tenho aqui, ó. Uma propriedade que eu tenho. Raiz enésima de A sobre B. É a raiz de A, raiz enésima de A, sobre a raiz enésima de B. Que também pode ficar A elevado a 1 sobre N, B elevado a 1 sobre N. Certo? A raiz enésima de A vezes B, que também é a mesma situação. Raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Observe que vamos seguindo o mesmo raciocínio das potências. Agora eu tenho aqui, ó, a raiz enésima de A elevado a M. Correto? Como ficaria isso aqui, ó? Primeiro eu tenho que tirar o radical. É A elevado a 1 sobre N elevado a M. Isso aqui fica igual. Multiplica, né, os expoentes, que é da potenciação lá. A elevado a M sobre N. Outra propriedade é a raiz de N, raiz M de A. Então, eu tenho dois radicais, eu posso fazer o produto dos seus índices. A, né, é a raiz de N vezes M. Tá? É isso aqui. Mas também, se eu for fazer, ó, só para enriquecer, se eu for fazer uma operação aqui, ó, eu posso pegar, ó, parênteses, raiz de M de A, eu vou retirar o radical, fica 1 sobre N, correto? Agora eu venho, vou retirar o radical de dentro, ó, A elevado a 1 sobre M, elevado a 1 sobre N. É um produto. A é igual a 1 sobre M vezes N. A mesma coisa que está aqui, ó. Visto? Dessa maneira. Então, essas são as nossas propriedades dos radicais. Só completando aqui em cima, eu tenho que isso aqui também representa de que forma? B elevado a N é igual a A. Onde aqui que N, ele pertence aos números naturais. Eu não posso ter número negativo aqui. Tá legal? E ele tem que ser maior ou igual a 1. Tá legal isso aqui? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? A raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1 meio. Certo? Para poder representar isso aqui, ó, a raiz quadrada de 3 é igual a x. Logo, x ao quadrado é igual a 3. É o que está aqui, ó. Então, quando eu tenho uma incógnita com expoente igualado a um numeral, esse expoente vai ser o índice do radical.
tá? Vai ser o índice da raiz, para poder extrair daquele número ali. Dê o valor das expressões e apresente o resultado na forma fracionária. Tá ok. Forma fracionária. Então, eu tenho a raiz quadrada de 1/100. Isso quer dizer que é a raiz quadrada de 1, que é a raiz quadrada de 100. Quanto é a raiz quadrada de 1? A raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Tá? Então, isso aqui, ó, só para entender melhor, isso aqui é 10 vezes 10. Quando tiver dúvida, não souber a raiz, tente abrir, ó. Ó, raiz quadrada de 10 ao quadrado. Então, isso aqui fica como? Índice aqui não é 2? A gente vai fazer assim, ó, corta. Por quê? Se eu tirar o radical, não fica 1 sobre 2? 1 sobre 2 que vai ficar, ó, 10 elevado ao quadrado, que é elevado a 1 sobre 2. Novamente, 1 é 10 que multiplica 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1. Então, a raiz quadrada de 1/100 é 1/10. Tá legal? Fiz aqui esse passo a passo para vocês visualizarem. Agora, eu tenho menos, do lado de fora, a raiz quadrada de 1 sobre 16 avos. Então, eu tenho a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 16. Logo, isso aqui é menos 1/4. Escreva na forma de potência com expoente fracionário. Tá bom. Então, aqui eu tenho 1 sobre... Como eu faço para retirar o radical? Eu vou elevar o 3 a 1/2, correto? Tá. Só que ele quer que eu passe para a forma de potência. Como eu vou fazer isso? Vocês lembram? Anteriormente, a gente tinha um sinal negativo. Para poder tirar o sinal negativo, a gente transformou ele numa forma de fração, né? Invertemos. Agora, para voltar para a forma de potência, a gente vai colocar o sinal negativo. Não é 1/3, né? Não é 1 sobre 3 elevado a 1/2. Eu vou retirar a fração. Ele vai vir para cá, 3 elevado a menos 1/2. Efetue as operações abaixo, simplificando ao máximo o resultado. Então, vamos ver. Quanto vale a raiz de 2? É a raiz de 2 mesmo. Quanto vale a raiz de 50? Mais raiz de 50. Raiz de 50 aqui, o que dá para fazer? 50, 5 vezes 10, resolve alguma coisa? Não. Mas olha só, 25, raiz 25 vezes 2. Resolveu? Sim, dá 50. Menos 98. 98 vai me dar o quê? 49 vezes 2. Tá aqui. Mais 18. A gente sabe a raiz quadrada de 18? Não. Mas a gente sabe que 18 é 9 vezes 2. Tá? Agora, por que eu fiz essa operação desse jeito? Olha aqui. Eu tenho que raiz de 2 mais raiz de 25 vezes a raiz de 2, estou desmembrando, menos a raiz de 49 vezes a raiz de 2 mais a raiz de 9 vezes a raiz de 2. Certo? Isso vai me dar o quê? Ó? Raiz de 2, conservo ela, mais quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. 5 raiz de 2, que está multiplicando, correto? Quanto é a raiz quadrada de 49? 7 vezes a raiz de 2, que está multiplicando, mais quanto é a raiz quadrada de 9? 3 vezes a raiz de 2. Agora, observe que nós reduzimos tudo ao mesmo radical, né? Todos os elementos têm raiz de 2, logo eu posso fazer a soma e a subtração tranquilamente. 1 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Menos 7 raiz de 2
mais 3 raiz de 2. Tá. Agora eu tenho 6 raiz de 2 com menos 7 raiz de 2, ó, números inteiros. Sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior número. Quem é o maior? É o 7. Qual é o sinal dele? Menos. Eu vou subtrair. 7 menos 6, 1. Vai ficar menos raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Isso aqui vai me dar sinais diferentes. Vou subtrair e conservar o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? Mais. Então, eu vou ficar com 3 menos 1, 2 raiz de 2. Tá aí a nossa simplificação. Tá legal? Agora, introduzir os fatores nos radicais. Aqui nós tiramos, né? O 25, raiz quadrada de 25 é quanto? É 5. Então, se eu for voltar com 5 lá para dentro, eu tenho que elevar ele ao quadrado. Concorda comigo? Então, se eu tenho 2 aqui fora, porque ele foi extraído da raiz dele. Raiz quadrada, qual é o número que eu tenho 2 como raiz quadrada? O 4, porque é 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, isso aqui fica, ó, a raiz quadrada de 4 vezes 3, que vai me dar a raiz quadrada de 12. Agora eu tenho aqui, ó, A sobre B vezes B sobre A, a raiz dele. Então, eu vou elevar todo o termo aqui, ó, A ao quadrado sobre B ao quadrado vezes B sobre A. Então, agora aqui, ó, a raiz quadrada de A ao quadrado vezes B sobre, vou só organizar aqui, ó, A vezes B ao quadrado, só para poder visualizar melhor. Isso aqui vai me dar a raiz quadrada, eu posso cancelar, né? Eu posso cortar aqui, ó, porque 2 menos 1, aqui, ó, esse com esse, que vai dar, repete a base e subtrai os expoentes. A elevado a 2 menos 1, certo? Vezes B elevado a quem? A 1 menos 2. Isso aqui vai ficar como? A vezes B elevado a menos 1. Concorda comigo? Logo, isso aqui é o que, ó? A raiz quadrada de A sobre B. Pô, mas não poderia fazer logo direto aqui? Sim, mas eu mostrei por que que fica. Então, eu poderia direto cortar aqui, ó. Cortar aqui, ia ficar um aqui. Aqui já poderia fazer ó, que é A raiz quadrada de A por B. Mas eu demonstrei aqui para poder colocar em prática as propriedades. Introduzir os fatores nos radicais. Nesse caso aqui, eu já falei, ó. Ele não está do lado de fora, ele vem para dentro. 2 ao quadrado vezes 3 vai me dar 4 vezes 3 raiz de 12. Certo? Racionalize os denominadores. Racionalizar. Toda vez que a gente estiver fazendo, né, uma operação, eu tenho um radical no final, no denominador, nós temos o hábito de retirá-lo, tá? Então, eu multiplico embaixo pelo mesmo número com o seu radical e em cima também. Multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, que não altera a função ali, não altera o número. Então, aqui, ó, 3 que multiplica a raiz de 3 é 3 raiz de 3, sobre raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 é raiz de 9. Logo que eu tenho 3 raiz de 3 sobre 3. O que eu posso fazer agora aqui? Ó? Eu posso simplificar. Me sobrou raiz de 3. 11 sobre 5 menos raiz de 3. Esse aqui eu tenho uma particularidade, que quando eu tenho uma soma, uma subtração no denominador, eu tenho que multiplicar pelo seu conjugado, que seria com o sinal trocado. Ó. Ali não é 5 menos raiz de 3,
eu tenho que multiplicar com 5 mais raiz de 3 para poder eliminar ele, senão a gente não consegue eliminar. A mesma coisa eu multiplico o numerador, sempre multiplicando os dois. 11, que multiplica 5 mais raiz de 3, sobre, agora eu venho, ó, 5 menos raiz de 3, que multiplica 5 mais raiz de 3. Agora aqui eu faço a distributiva, tá? Se eu quiser aqui eu faço a minha distributiva, mas vou esperar, sempre quando acontecer isso aqui, não multiplica, vou esperar porque pode acontecer alguma coisa aqui que eu consiga simplificar, tá? É sempre bom esperar, senão depois você vai ter que sair de novo para poder fatorar, para poder simplificar. Então, esse aí é uma sequência que pode ser seguida. 11, 5 mais raiz de 3. Agora aqui eu tenho, ó, 5 vezes 5, 25. 5 mais raiz de 3, mais 5 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 5, menos 5 raiz de 3. Menos raiz de 3 que multiplica mais raiz de 3 é menos raiz de 9. Tá? Agora aqui nós vamos ver 11, que multiplica 5 mais raiz de 3. Onde que eu tenho? 25, mais 5 raiz de 3 com menos 5 raiz de 3, cancela, é 0, menos, quanto é raiz de 9? 3. Isso aqui fica como? 11, que multiplica 5 raiz de 3 sobre 25 menos 3, 22. Olha só, 11 e 22 dá para simplificar, não dá? Sim, dá para simplificar os dois por 11. Divido por 11, e aqui também, ó, dividir por 11. Vai me dar o quê? 5 mais raiz de 3 sobre 2. Viu? Se tivesse feito a distributiva, depois teria que voltar com ela para poder fazer a simplificação. Então, simplifiquei o 11 com 22. Então, simplificando ali, racionalizando, eu fiquei com 5 mais raiz de 3 sobre 2. Determine aqui o valor da expressão. Então, aqui, ó, o que é o ideal? A gente vinha, ó, do final para o início. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 4, quanto vale? 2. Então, eu passo a ter aqui, ó, uma raiz de 13, mais uma raiz de 7, mais uma raiz de 2 mais 2. Certo? Agora, aqui eu fico com o quê? 2 mais 2, 4. Eu tenho a raiz quadrada de 13, mais a raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 dá quanto? Dá 2, mais 2. Então, a gente passou a ter raiz quadrada de 13, mais 7 mais 2, 9, não é isso? Raiz quadrada de 9, 3. Aqui eu passei a ter a raiz quadrada de 13 mais 3, 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? 4.